O homem da caverna se comunicava usando gestos, grunhidos e gritos. Os desenhos surgem antes da escrita. A escrita surge 4.000 anos antes de Cristo na antiga Mesopotâmia. Nosso uso da linguagem nos define como espécie e influencia profundamente nosso comportamento. A comunicação fez a cooperação e a coordenação humana possível, e a comunicação verbal estabeleceu nossas culturas e civilização. Em 1455, Gutenberg criou a prensa de impressão. A impressão em massa de livros transformou a cultura ocidental para sempre. A nova revolução na leitura acontece com a introdução dos e-livros, que podem ser lidos em dispositivos como e-readers, tablets e celulares. Na atual sociedade pós-moderna, vivemos uma transformação relativa à informação, conhecimento e materialidade. A informação pode estar facilmente em nossas mãos através dos diferentes dispositivos e acesso à internet. E-readers transformaram o acesso aos livros. Alô? O mercado de livros é um mercado de aproximadamente 13 milhões de dólares. Representa 8% do mercado de livros mundiais e 1% do mercado brasileiro. Para esta pesquisa, realizamos 11 entrevistas com donos de e-readers, 7 homens e 4 mulheres, de 8 a 80 anos, todos moradores da cidade de São Paulo, a mais próspera cidade do Brasil. Nossos resultados mostram que os determinantes para a adoção dos e-readers são características utilitárias, como portabilidade e acessibilidade. Observa-se uma evolução no comportamento de consumo dos leitores, relacionado às facilidades que a tecnologia oferece durante a busca, compra e a própria leitura. Porém, grandes mudanças acontecem no momento do descarte. Porque eu sempre achei incômodo. Eu gosto muito de ler deitado antes de dormir, então tinha um problema da luz. Então muitas vezes eu dormia com a luz acesa, então era um incômodo pra mim muito grande. Ou às vezes o livro é muito pesado. A gente não tem muito aqueles livros levinhos, internacionais, livros que a gente tem às vezes são papéis pesados que são horrorosos pra ler. Então você coloca assim, é ruim de segurar. Então nunca gostei de livro de papel, nunca gostei. Tanto que eu passei a ler mais quando eu tive um iPad. Portabilidade influencia. Tá. É bem prático, bem pragmático, assim, a portabilidade. A minha bolsa já é cheia de cacareco, eu não preciso, além de tudo, colocar um calalau de 400 páginas em algum lugar que eu possa esquecer, que não sei o que e tudo mais, e se eu tenho já como acessar algumas coisas que eu quiser ler no celular, no meu notebook, no meu tablet, no meu Kindle, no meu o que quer que seja, prefiro, mas muito. À minha disposição. E o Kindle permite isso com muita facilidade, não é pesado. Eu coloco a letra grande porque eu enxergo melhor. A bateria dele dura um livro inteiro quase, o que para mim é incrível, porque eu posso, se eu for viajar por 15 dias, eu carrego ele uma vez, não levo nem o carregador, porque eu consigo mantê-lo funcionando por esse período. Leio no avião, volto lendo, leio lá e é o suficiente para manter o Kindle. Pegar com mais facilidade de um lugar para o outro. Eu paro, ele mesmo marca a página que eu parei a leitura, então isso vem facilitar. Você pode ler em qualquer ambiente sem incomodar ninguém, não perco, eu levo dentro da bolsa, então é a facilidade. Mas eu não deixo de gostar de ler e de folhear um livro novo. Esse prazer ainda não terminou. A relação dos leitores com os livros está em transformação. A relação de posse com os livros está sendo alterada, assim como as experiências de leitura.
O estudo da evolução deste comportamento nos mostra como a transferência de capital cultural está sendo transformada na era digital. E eu achei uma coisa bacana, principalmente assim, pelo formato, pelo peso, a tela, né, fica acesa, então você não... É que eu gosto bastante de ler antes de dormir. Então, se você pega um livro, por exemplo, ultimamente eu estou lendo os livros do Ken Follett. Nossa, são mais de 500 páginas, né? Então, é uma leitura super gostosa, mas acaba cansando, né? Você fica de um lado, vira do outro, com um livro na cama, e é o horário que eu gosto de ler. Então, eu achei uma opção bacana, porque não precisa deixar a luz acesa do quarto, né? É leve, então mas pra eu me acostumar foi um pouquinho difícil, né? Porque eu adoro livro, adoro folhear o livro, adoro o cheiro do livro, né? Uhum. Cheiro do livro novo. Então, mas está sendo uma transição legal. Eu tenho alguns que eu ganhei, mas até tem uma coisa engraçada, por exemplo, eu ganhei um livro do Steve Jobs, físico, com aniversário, daí, beleza, legal, lindo, gostava, só que eu guardei o livro de físico, baixei o digital e li no digital. Porque eu não queria ficar carregando, ainda mais um livro grossão, grande. Eu detesto o meu livro de finanças, que é uma coisa que eu leio bastante agora por causa de fazendo finanças. É um livro dessa grossura, mas aquele papel pesado, é um livro extremamente pesado, capa dura. Eu jamais assim, pensei em comprar, porque eu falei, não vou carregar isso, não quero esse peso. Então eu peguei o digital e uso o digital e pra mim eu sou confortável com isso. Mas agora, em contato com o tablet, eu estou me habituando a comprar os livros, os e-books, né? E nas livrarias, na cultura principalmente. Então agora a minha leitura é através do tablet. A atual onda das tecnologias digitais está alterando profundamente a relação dos consumidores com o conhecimento e informação. O acesso ao saber não mais implica na posse ou acesso a objetos físicos. A transferência dos valores, conteúdos e capital cultural se mantém viva, independente do objeto. Então, livros é uma referência permanente que é recebido. Né? E como eu fui muito autodidata, eu sei praticamente, eu aprendi sozinho, né? E eu provavelmente eu me apego ao livro como uma coisa que dá estrutura, né, para o conhecimento. Né? Então eu guardo sim. Talvez eu me aproprie dessa história também por aquele período que eu estou lendo e que isso é uma troca e que talvez nunca mais eu vá voltar àquele livro e que talvez essas marcas, essa sujeira viessem a ter a identidade, fizessem parte daquela história, né? Que nem cicatriz, né? Cicatriz não é história para ser contada. Eu me entendi com relação às minhas escolhas e meus gostos ela ajudou a me entender o que eu era e entender quais eram meus valores. A cultura oral acontece com a existência da linguagem humana, como uma forma de entretenimento, conhecimento e garantia da transferência imaterial do capital cultural. Minha mãe lia bastante para mim, meu pai também lia bastante para mim. Depois, quando aprendi a ler, eu comecei a ter interesse também pela leitura. E na minha adolescência eu aprendi a ler bastante. E eu acho que eu carreguei isso para minha vida, porque eu leio muito até hoje. E eu acabei passando isso para meus filhos também. Então foi um aprendizado. Quando eu era criança, meus pais não tinham condições de ler para mim, mas me contavam muitas histórias deles, da vida deles, da vivência deles desde pequenos. Os livros impressos coexistiram com a cultura oral. Agora, os e-readers passam a fazer parte das opções dos instrumentos de transferência de conhecimento e valores para as próximas gerações.
não sabia ler, meus pais liam pra mim. Aí quando eu tava aprendendo a ler, eles me ajudavam a ler. Minha babá também, de vez em quando, ela lia histórias pra mim. Ela inventava história e contava pra gente antes da gente dormir. Pra você pegar no sono. Os rituais de descarte dos livros impressos também são um exemplo de como valores e significados podem ser transferidos. Mas eu prefiro emprestar. Eu empresto e às vezes nem emprestar? devolvem de volta. Não. E você cobra? Você se importa ou não? Não, porque eu já li aquele livro. Talvez ela possa ver alguma outra coisa com ele. Então, eu deixo claro. Tá bom. E você joga um livro fora? Não. Ou a gente doa. Ou dá pra alguém. Normalmente, todos os livros que eu já leio, eu dou pra escola quando tem feira de livros doados. A gente dá pra escola. Já acabei jogando fora algumas coisas da minha vida, assim, tipo, ok. Parte de mim diz que eu deveria me desvencilhar disso e por outra parte falar, é fofo ver isso aqui pra ver. Falta coragem mesmo, sabe? De pegar aquele saco plástico e jogar dentro. Acho bizarro mesmo. Tipo, parece que a gente tá matando um pouco a vida, né? Sei lá. Os livros impressos podem ser doados, herdados e presenteados. Por outro lado, isto não acontece com o livro digital. O conteúdo e o capital cultural podem ser transferidos. Entretanto, a sacralidade dos livros impressos não pode ser reproduzida. Ou pode? Não é a mesma coisa. Não tem sentimento zero. E você não precisa pensar, é um livro físico, como eu falei, eu guardo para dar para alguém, né, que teoricamente vai gostar daquela história e tal. Um arquivo não, você simplesmente deleta. Copia ele em algum lugar, né, você tem no computador e você deleta ele pronto. Então os livros, até porque eles não ocupam muito espaço, ficam guardados do mesmo jeito. E até eu acho legal, sabe, você ver uma biblioteca na qual você leu. Eu gosto muito de classificar essas coisas, eu faço com filmes. Então, uns filmes que eu já assisti, eu tenho ainda o arquivo, mas estão lá assistindo. Analisando a transformação no comportamento do consumidor relacionado à adoção de livros digitais, identificamos que o relacionamento dos leitores com os livros digitais durante o processo de busca e aquisição segue rituais similares aos dos livros impressos. Existem características utilitárias que são aperfeiçoadas com o uso da tecnologia, tais como luz noturna, tamanho maior de fonte e menor peso. Entretanto, livros impressos estão imersos em rituais de descarte, e no mundo digital, estes rituais desaparecem. Rituais de descarte de livros impressos expressam muitas vezes não apenas a transferência de conhecimento e capital cultural, mas também a transferência de parte do self e histórias pessoais para o outro. Estes rituais não parecem ser preservados nem substituídos na revolução digital. De uma era na qual tínhamos a necessidade das habilidades verbais e de memória das pessoas, para uma era na qual temos a memória e conhecimento na nuvem.